Quem converte não se diverte? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema após a vinheta. Oi, meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagem. Bom, gente, esses dias eu tava rodando pela internet e eu vi um vídeo assim falando sobre quanto custam as coisas na Disney. E aí o pessoal tava falando, por exemplo, uma sobremesa simples, R$30, um chopp, R$25, uma refeição, R$80. E eu caí no erro, de entrar em comentários de vídeos. Isso é assim, o pior erro que alguém pode cometer, né? E aí, quando eu entrei nos comentários, tava todo mundo falando assim, é por isso que eu nunca vou pra Disney, tudo é muito caro, é por isso que eu não vou pra tal outro lugar, pra Paris, enfim, vários lugares, porque tudo é muito caro. Assim, se você tá assistindo esse vídeo, eu creio que você gosta de viajar, e eu creio que você se interessa por viagem. E se você se interessa por viagem, eu creio que você tenha desejo de ir em alguns lugares no exterior. Talvez, muito provavelmente. Você quer ir para Disney, você quer ver a aurora boreal lá no norte da Europa, você quer ir para Itália, você quer ir para Tailândia, Japão, enfim. E assim, gente, um fato é que a moeda, o real brasileiro, não é tão valorizado quanto outras moedas. Então, vamos fazer assim um exemplinho prático, assim, até um exemplinho um pouco bobo, mas vamos fazer aqui para vocês acompanharem um pouco do meu raciocínio sobre o tema. Vamos colocar que aqui no Brasil, se você for no mercado, onde é um pouco mais barato, você vai pagar R$4 numa cerveja simples, né? Essas cervejas mais de entrada, digamos assim, R$4. Mas beleza, R$4, se você for converter para dólar, dá. Eu fiz assim, vou colocar o dólar a R$6 só para facilitar a conta, tá? Então R$4 para converter para dólar com o dólar a R$6 é basicamente 66 centavos de dólar. Então, quando você vai no mercado aqui no Brasil, você compra uma cervejinha, você está pagando 66 centavos de dólar, praticamente. Espero que vocês estejam entendendo meu raciocínio. Tá, para quem já foi para fora aí, vocês acharam cerveja de 66 centavos de dólar, de euro, de ien, alguma coisa assim? Não, né? Porque esse valor é um valor muito, muito, muito baixo. Então, quando você vai para o exterior, vamos colocar Estados Unidos, vou colocar bastante Estados Unidos aqui porque é um destino que eu já fui um pouco mais de vezes. Você chegou nos Estados Unidos, você foi no mercado ou num bar, enfim, você vai pagar 3, 4, 5 dólares em uma cerveja. Vamos colocar 4 dólares só para efeitos de comparação? Então a gente pagava R$4 aqui no Brasil e vai pagar 4 dólares nos Estados Unidos. Só que o que acontece é que o dólar, ele tá R$6 nesse nosso exemplo prático aqui, né? Então, neste caso, essa cerveja custou R$24. E aí você pensa, gente, isso é um absurdo. Eu pago R$4 uma cerveja aqui na minha cidade, eu vou viajar para fora para pagar R$24 uma cerveja? E assim, não tá errado de você achar que tá caro, porque realmente tá caro. Só que se você está se propondo a viajar para fora, se você está se propondo, você já pagou caro na passagem, na hospedagem, seguro de viagem, chip de internet, na consultoria da Tripping, que a gente oferece se você precisar. Aí você vai chegar lá e você vai ficar pensando em tudo que você for pagar, que você está pagando em dólar. Porque se for, gente, assim, a minha dica é nem viaje para fora. Porque se para tudo que você for pagar, você for ficar pensando assim, nossa, olha aqui, eu tô pagando R$24 nessa cerveja, sendo que essa mesma cerveja é R$4 lá na minha cidade. Se você for pensar assim, sua viagem vai ficar um negócio assim até chato, você vai ficar estressado, você vai ficar chateado e você não vai conseguir curtir. E é daí que vem essa frase, quem converte não se diverte, não é mesmo? Então, se tem assim uma dica que eu posso dar para vocês nesse vídeo, é justamente isso, que se você está se propondo a viajar para um país que tem uma moeda mais forte que a nossa, novamente, dólar, euro, libra, enfim, qualquer uma dessas moedas, se você está se propondo a isso, se você quer vivenciar esse sonho, você tem que saber tudo que está incluso, seja bom ou ruim, tudo que faz parte do processo, porque não dá pra gente aqui só falar, não, vai ser de boa, eu vou lá, eu vou procurar uma cerveja de 66 centavos que vai ser essa que eu vou beber. Porque se você for ficar pensando assim, pode ser que você se frustre. Tem chance de ter essa cerveja de 66 centavos? Tem, tem coisa muito barata. Eu, no meu mercado que eu fazia lá na Europa, eu gastava 30 euros por semana, e eu morava lá, né? Então eu fazia todas as refeições lá, 30 euros por semana. Então assim,
tem como baratear as coisas, mas se você for ficar pensando assim, tudo ao pé da letra ali, falando, nossa, olha aqui, esse picolé custou 30 reais e esse mesmo picolé custa 2 reais lá na minha cidade, você não vai fazer nada, você não vai realizar seus sonhos, você não vai aproveitar. E isso não se aplica somente à comida também, sabe? Se aplica a tudo, se aplica a passeios. O ingresso da Disney hoje, ele tá batendo na casa dos 200, 250 dólares, dependendo do dia que você vai. Isso tá praticamente 1.500 reais. E aí você tem que entrar naquela questão. 1.500 reais para você curtir um dia de Disney, pensando que é seu sonho, que é a sua vontade. Você vai ficar pensando que é 1.500 reais ou você vai ficar pensando assim, não, eu paguei, mas é porque eu quero e é o preço das coisas, eu vou aproveitar ao máximo tudo que eu conseguir. Entende? Então, e assim, a gente pode até dar alguns exemplos de países que a moeda não é tão valorizada, como por exemplo a Argentina. Eu estive em Buenos Aires agora em setembro de 2024, tem inclusive uma playlist imensa de vídeos que eu fiz, vlogs e tudo mais por lá, e assim, a moeda é mais desvalorizada. Só que eles jogaram o preço de tudo lá pra cima. Então, se você chega lá hoje, você vai no restaurante, é 80 reais para você comer um prato. Isso é preço de capital aqui no Brasil, é preço de São Paulo, preço de Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo, você também vai pensar, não, mas aí agora eu tô viajando para Buenos Aires, opa, não, agora eu vou estourar. Já teve uma época que foi assim, logo ali na pandemia, quem viajou no 2021, 2022 ali, pegou um câmbio mais valorizado e também os preços menores. Mas hoje em dia, eu já expliquei isso em outro vídeo, vou deixar para vocês no card aqui, hoje em dia não tá mais tanto assim. Então a minha dica é, pesquise o lugar que você vai, você pode pesquisar por vídeos, enfim, tem vários vídeos, quanto custou a minha viagem para tal lugar, ou então, qual que é o preço de alimentação em tal lugar, quanto que eu gastei com comida em tal lugar. Procure vídeos assim, e para isso eu recomendo aqui o YouTube e até a rede vizinha, que é aquela rede de dancinhas, porque aquela rede é maravilhosa, tá, gente? Aquela rede, eu falo aqui de dancinha, eu tô brincando, que tem muita gente que fica assim, nossa, a rede de dancinhas, mas aquela rede é muito mais que isso, tá? Eu aprendo direto lá, inclusive já tem estudos mostrando que a geração atual está preferindo pesquisar coisas lá do que no Google, que hoje em dia o Google é só propaganda, é só, enfim, te oferece 3 resultados que você está pesquisando e depois um monte de coisa aleatória. Então, assim, aquela rede lá eu tô gostando demais, mas claro que isso aqui eu tô falando no momento, né, que tudo na internet aí muda rapidinho. Mas, enfim, se eu posso deixar uma dica para vocês nesse vídeo sobre esse tema, quem converte não se diverte, é que sim, é verdade, quem converte não se diverte. Se você se propôs a isso, você se propôs a viajar, a gastar seu suado dinheiro, a ir para o exterior, não fique pensando, nossa senhora, mas olha que eu tô aqui, eu tô pagando 40 reais em um arroz e feijão. Não pensa nisso, gente. Pensa assim, tô gastando, mas eu tô feliz, tô aproveitando meu momento, tô realizando meu sonho e eu tô aqui por livre e espontânea vontade. Ninguém tá me obrigando a estar aqui. Então, ao mesmo tempo que eu falo isso numa questão de aceitação, não sei, ao mesmo tempo que eu falo nisso, eu quero falar numa questão de você se adaptar e de você ver o lado bom das coisas, tá? Então acho que é isso que eu queria trazer para esse vídeo, porque é um tema muito recorrente, o pessoal direto falando assim, nos meus vídeos até, nossa senhora, mas foi 250 reais esse passeio de barco. Beleza, foi 250 reais esse passeio de barco, mas eu pude mergulhar no mar azulzinho, eu vi golfinho, eu vi uma paisagem linda, vivi experiências lindas ao lado de quem eu amo. E isso é uma memória que eu tenho. Eu tô dando um exemplo aleatório aqui, tá? Então, assim, é isso que é a minha opinião sobre o tema quem converte não se diverte. Aproveitem a viagem de vocês, façam uma pesquisa antes para vocês não se assustarem com o preço de nada. Saibam que é possível tanto economizar com comida para você gastar um pouquinho mais barato, mas se você quiser viver uma experiência de um restaurante e você tiver essa possibilidade financeira e tiver com a vontade, se dê esse direito, viva essa experiência, porque não tem coisa pior do que você viajar, mas falar assim, não, nossa, aquele restaurante ali que é chiquetoso, eu já vi na internet falam que é delicioso, mas tá muito caro. E aí quando você volta, você pensa assim, nossa, eu podia ter gastado aquele dinheiro, ter ido e ter tido a experiência. Agora eu vou ter que viajar lá de novo se eu quiser viver essa experiência de novo. Não vivam uma vida de arrependimentos e, se for possível, claro, gente, eu não tô aqui falando que, não, se permitam tudo e gastem todo o dinheiro de vocês. Mas se for possível, se vocês tiverem essa possibilidade, busquem, assim, realizar as vontades de vocês, porque viajar tem que ser um pouco mais, na minha opinião, do que passar vontade, né? Claro que tem viagens que você pensa assim, não, nessa viagem aqui eu tô gastando muito com passagem, mas eu quero economizar na comida. E não tem problema nenhum pensar assim.
mas se permita, se assim você quiser, se você desejar e se tiver a condição financeira para isso, tá? Acho que era essa a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, podem comentar aqui, deixar sua contribuição e no link de descrição de todos os meus vídeos tem meus cupons de desconto de seguro de viagem, chip de internet e também meus guias de viagem na minha lojinha da Hotmart, tá? Tudo que vocês precisarem podem contar comigo e saem vídeos de viagem todos os dias. Se você gostou, peço que você deixe um like, se inscreva e confira os outros vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui, valeu e tchau!